Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Neemias. O livro tem por título o nome de Neemias, que significa O Senhor Consola. Neemias era um judeu que provavelmente nasceu no cativeiro. Ele servia no palácio de Suzã, na Pérsia, como copeiro do rei Artaxerxes I. Ele tinha um cargo de extrema confiança e acesso direto ao rei. Apesar dessa posição privilegiada, ele ainda era um escravo do reino persa. Referente à autoria e à data do livro, como falamos anteriormente na introdução do livro de Esdras, os manuscritos mais antigos dos livros de Esdras e Neemias constituíam apenas um único livro. E apesar das controvérsias referentes à autoria, as tradições judaica e cristã atribuem a autoria dos livros ao escriba e sacerdote Esdras, que foi um homem piedoso que viveu na época de Neemias. Na tradução para o latim, a Vulgata, houve a separação dos livros e as demais traduções seguiram o mesmo modelo. A Vulgata e a Septuaginta chamavam o livro de Neemias de Segundo Esdras ou Esdras B. E mais tarde, o livro recebeu o nome daquele que foi o grande líder usado por Deus para uma grande obra de restauração, Neemias. Esdras escreveu o livro ao longo dos anos e é provável que a redação final tenha ocorrido em torno do ano 420. E os acontecimentos narrados no livro de Neemias foram escritos a partir de diários pessoais de Neemias, onde ele relatou com detalhes suas memórias, o projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém, suas orações, a preocupação com as pessoas e a importância delas no trabalho da obra de Deus. O livro de Neemias abrange um período de cerca de 13 anos de história, que vai do ano 446 a.C., no ano 20º do reinado do rei Artaxerxes I, na Pérsia, até o ano de 433 a.C. Como nós vimos, nós já sabemos, o reino do norte, as 10 tribos, havia ido para o cativeiro assírio no ano de 722 por causa do pecado e da desobediência ao Senhor e nunca mais regressaram, nunca mais voltaram a ser uma nação, enquanto que mais de 117 anos depois, o reino do sul, Judá, também foi levado cativo pela Babilônia após um cerco que durou 20 anos, se iniciando no ano de 605 a.C., com a primeira invasão, e se encerrando no ano de 586 a.C., com a última deportação, onde os judeus foram levados cativos e o Templo de Jerusalém foi destruído. Após 70 anos de cativeiro, a Babilônia já havia sido tomada pelos medo-persas. E Ciro, no primeiro ano do seu reinado, em 538 a.C., emite um decreto permitindo o retorno dos judeus para Jerusalém, a reconstrução tanto da cidade quanto do templo. Como os irmãos já sabem, nós já falamos anteriormente no vídeo de Esdras, os persas acreditavam que a adoração a deuses estrangeiros era uma vantagem política. Então, eles toleravam e até incentivavam que os povos dominados por eles permanecessem com suas práticas religiosas e que até retornassem para suas terras de origem, desde que pagassem os devidos tributos. Uma política totalmente diferente da antiga Babilônia, que conquistava os povos e os levava escravos para o seu país. Deus usou tanto os babilônicos e os assírios como instrumento para exercer o juízo sobre o povo de Israel, quanto os persas, para fazer com que o povo retornasse do cativeiro no período designado pelo Senhor, exatamente no final dos 70 anos que o Senhor havia determinado como tempo para o cativeiro de Judá.
E assim como o povo de Judá foi levado em 3 etapas para o cativeiro, o retorno também aconteceu em 3 etapas. A primeira sendo liderada por Zorobabel, no ano de 536 a.C., com cerca de 50 mil judeus, como vimos no relato do livro de Esdras, e ele também liderou a reconstrução do templo, mas sob forte oposição, como nós já vimos. A segunda etapa do retorno foi liderada por Esdras no ano de 458 a.C., ou seja, 79 anos depois que o primeiro grupo retornou durante o reinado do rei Artaxerxes I. Nessa etapa, retornaram cerca de mais ou menos 5 mil judeus com Esdras. Esdras liderou uma grande reorganização espiritual e conduziu o povo à oração e ao arrependimento. Na terceira etapa, ela foi liderada por Neemias, no ano de 445 a.C., cerca de 13 anos depois da segunda etapa. E quem foi Neemias? Bem, Neemias foi um judeu que muito provavelmente nasceu durante o período do cativeiro e nasceu no cativeiro. Ele servia no palácio do rei Artaxerxes I como copeiro. O copeiro era responsável por escolher e servir o vinho para o rei e era um cargo de extrema confiança, já que naquela época a maioria dos assassinatos à realeza ocorria por envenenamento e o autor do crime geralmente ocupava o lugar do rei morto. Então, eles tomavam muito cuidado, tanto com a comida quanto com todas as bebidas do rei, por conta disso. Então, Neemias, além da responsabilidade de servir diretamente o rei, ainda tinha o dever de zelar pela sua vida. Ao mesmo tempo em que havia tamanha responsabilidade, Neemias também tinha uma proximidade muito grande com o rei e acesso direto a ele. E isso era algo que era muito difícil naqueles dias, já que o acesso à presença do rei era permitido apenas por agendamento de audiências e se o rei quisesse receber tais pessoas. Novamente, nós vemos a mão do Senhor agindo na história, já que Neemias estava no lugar certo e na hora certa. Isso não foi coincidência. A Bíblia diz que no ano de 446 a.C., no mês de Quisleu, o que equivale ao período entre os meses de novembro e dezembro, Neemias estava no palácio do rei Artaxerxes, servindo como copeiro do rei e seu irmão vai visitá-lo. Neemias então pergunta a respeito da situação de Jerusalém e, como resposta à sua pergunta, recebe as más notícias. Já havia se passado mais de 90 anos desde que o primeiro grupo de judeus retornou com Zorobabel. E apesar de ter sido reerguido o templo, a reconstrução dos muros estava paralisada. E isso significava que não havia segurança, pois uma cidade sem muros estava sempre vulnerável a ataques inimigos. Havia fome, miséria, o povo estava sendo desprezado pelos outros povos, ou seja, as outras nações não se importavam nem um pouco com a situação dos judeus. As portas estavam queimadas, o que significava que não havia sistema judiciário e nem transações comerciais, porque naquela época as causas judiciais, os julgamentos, eram feitos nas portas das cidades, assim como as transações comerciais também eram feitas ali. O povo, então, estava numa situação de calamidade e isso preocupou Neemias e lhe trouxe profunda tristeza. Então ele senta, chora, lamenta por alguns dias, jejua e ora a Deus. Ele faz confissão e reconhecimento dos pecados do povo e ele se inclui nessa confissão.
e clama ao Senhor para que ele se lembre da aliança estabelecida com Israel e se coloca à disposição para ser usado por Deus para fazer algo pelo seu povo. No mês de Nisan, que é equivalente ao período entre os meses de março e abril, portanto, aproximadamente 4 meses depois. Quando a gente lê o texto rapidamente, a impressão que dá é que tudo isso aconteceu, esse lamento, essa confissão, tudo isso aconteceu em um dia, no outro dia, ou horas após, Neemias já foi e teve a oportunidade de conversar com o rei. Não. Na verdade, isso aconteceu aproximadamente 4 meses depois. O Senhor Deus providenciou uma oportunidade para que Neemias pudesse falar com o rei acerca do assunto. Neemias temeu, pois não sabia qual seria a atitude do rei em relação ao seu pedido. Então ele clama ao Deus do céu, fala com o rei, que se compadece e foi favorável ao pedido de Neemias. Para que os irmãos consigam perceber a soberania de Deus na história, alguns estudiosos afirmam que é possível que a rainha Esther ainda estivesse viva nessa época e também que tenha influenciado de alguma maneira, ou por convivência ou até mesmo conselhos, nessa decisão. Já que ela era esposa de Xerxes ou Assuero, como aparece no livro de Esther, que nós vamos ler mais à frente. Ele é chamado lá como Assuero e ele é pai de Artaxerxes, o rei a quem Neemias está servindo naquele momento. Portanto, ela era madrasta do rei. Nós vamos ver mais à frente, no livro de Esther, que Esther se tornou rainha em Suzã, exatamente o mesmo local onde Neemias estava naquele momento. Ela se tornou rainha lá no ano de 479, portanto, isso foi aproximadamente 21 anos antes de Esdras conduzir a segunda leva de judeus de volta a Jerusalém e 34 anos antes de Neemias conduzir a terceira leva de volta. Nada é coincidência. É maravilhoso ver a soberania de Deus na história. Então, Neemias não apenas pediu para ir a Jerusalém reedificar os muros. Ele tinha uma estratégia, um plano muito bem definido. É possível que durante esses 4 meses que ele tenha passado orando e clamando ao Senhor, o Senhor tenha dado toda a estratégia para que ele, no momento oportuno, pudesse fazer não apenas o pedido ao rei, mas também mostrar a ele todo o planejamento necessário e pedir também tudo o que ele precisava para realizar a obra. O rei, então, dá a permissão e, além da permissão, ele dá todas as condições necessárias para a realização do trabalho, nomeia Neemias como governador de Jerusalém e o envia para lá. Assim como Zorobabel e Esdras, com Neemias não foi diferente. Ele também enfrentou forte oposição contra a obra. Não apenas dos samaritanos que se opuseram novamente, nós vamos ver novamente, às vezes até as mesmas estratégias que eles usaram com Esdras e Zorobabel, as mesmas estratégias aqui também com Neemias, mas não apenas eles, porque eles não se agradavam que alguém buscasse o bem do povo de Deus. Mas além deles, nós vamos ver também que alguns nobres de dentro do povo não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Nós vamos ver em todo o livro que Neemias permaneceu em oração e firme no propósito de reconstrução. Apesar da oposição dos de fora, o desânimo de alguns de dentro, da desmoralização, da tentativa de distração, das ameaças de perigo físico, até de morte que ele recebeu, ele encorajou o povo em todo momento. E ele orou em todo o tempo. E liderou com estratégia e planejamento, persistência, foco, a ponto de que em 52 dias, Neemias
juntamente com o povo, conseguiu reerguer os muros de Jerusalém. Além da reforma material, reconstruindo as muralhas, Neemias também provocou uma reconstrução dos princípios morais, porque ele combateu a usura, que nós vamos ver no livro, que é explorar a necessidade do outro para ter lucro excessivo. Ele combate isso porque estava acontecendo ali, no meio do povo de Deus. Ele não só combate, mas ele também dá o exemplo como líder e administrador. Ele buscou uma renovação espiritual, trazendo a lei ao povo e fazendo cumprir a lei, conduziu o povo ao arrependimento e os incentivou a guardar a lei do Senhor. Nós vamos ver lá em Neemias capítulo 13, que após 12 anos, Neemias retorna à Pérsia, mas pede licença para voltar após certo tempo, que não está designado, a gente não sabe exatamente a data que ele retornou. Mas, nesse intervalo de tempo, durante a sua ausência, a desobediência se instalou novamente, a ponto de Eliasibe, que era um sacerdote da casa do Senhor, se aliançar com um inimigo do povo de Deus, que era Tobias. E ele o coloca para morar praticamente dentro do templo. E assim ele profanou a casa do Senhor. Além do que estava acontecendo dessa situação, os dízimos não estavam sendo levados ao templo e por causa disso, os levitas haviam voltado para o campo para trabalhar e garantir a sobrevivência deles. E, portanto, haviam deixado o trabalho na casa do Senhor, ou seja, não havia culto. O povo não estava guardando o sábado e tanto os sacerdotes quanto alguns dos homens do povo estavam se divorciando de suas mulheres judias para se casar com mulheres gentias ou estavam se casando com mulheres estrangeiras. O mesmo problema que vimos no livro de Esdras, novamente, recorrente, aconteceu de novo. Neemias, ao retornar, ele é severo em resolver esses problemas e não tolera nenhum tipo de desrespeito, tanto à lei de Deus quanto ao templo. Ele purificou o templo, expulsou Tobias de dentro do templo, ordenou a restauração da manutenção dos levitas para que eles pudessem voltar a servir na casa do Senhor, restabeleceu os sábados e condenou o casamento misto. Todos esses fatos narrados em Neemias capítulo 13 é o contexto do livro de Malaquias, que nós vamos ver mais à frente. Contexto do profeta Malaquias. Então, no livro de Neemias nós veremos, do capítulo 1 ao capítulo 7, versículo 3, o retorno de Neemias a Jerusalém e a reconstrução dos muros. Do capítulo 7, versículo 4 ao capítulo 12, veremos a restauração do povo de Jerusalém. E no capítulo 13, nós vamos ver as reformas que Neemias fez. O livro de Neemias nos mostra que Neemias não teve a preocupação apenas com o material. Esdras e Neemias reorganizaram o povo espiritualmente. E no livro de Neemias vemos que além da reconstrução dos muros, houve também uma reconstrução espiritual, que levou anos de empenho e esforço. E em todo o tempo, Neemias não abriu mão da oração. E ele também não foi conivente com o pecado. Tanto ele quanto Esdras foram homens zelosos, que se preocuparam em cumprir e fazer cumprir a lei do Senhor. Esse zelo foi essencial para ajudar a preservar a identidade judaica do povo de Deus, além de proteger o povo de fazer concessões, ainda que aparentemente pequenas, mas muito perigosas aos povos pagãos. O povo se manteve puro e livre de toda a idolatria até a chegada do descendente prometido, até a chegada do Messias tão aguardado. A história do Antigo Testamento encerra-se 100 anos depois de os judeus terem retornado do cativeiro babilônico.
O livro de Neemias é o último livro que relata sobre Israel no Antigo Testamento antes do silêncio profético de Deus, que duraram 400 anos. Na sequência da história, Alexandre o Grande venceu o domínio persa e o poder mundial passou para os gregos no ano de 356 a.C. No decorrer de toda a história, nós vimos Deus cuidando e zelando do seu povo. Ele levantou homens e mulheres fiéis e tementes a ele, que tinham em mente a aliança que o Senhor Deus havia feito com seu povo, e por isso ansiavam a vinda do Messias. E apesar de não terem visto o cumprimento dessa promessa, eles viveram e viram pela fé, pois sabiam que o Senhor Deus cumpriria a sua promessa. O Senhor Deus disciplinou seu povo quando necessário. O seu povo sabia que o Senhor havia agido com justiça, conforme nós vemos nas orações de Esdras e Neemias. Eles sabiam da bondade e misericórdia de Deus, bem como sabiam que ele é um Deus santo e justo, que não tolera o pecado. Por isso se empenharam tanto em orar e conduzir o povo ao arrependimento, e conduzir também o povo a ter um coração que ansiava por obedecer a Deus. Que essa também seja a nossa oração. Então, bem, por enquanto nós ficamos por aqui. Te desejo uma ótima leitura, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.